Nosso conteúdo de hoje é funções em C. A gente vai ver um pouco de uma parte teórica sobre funções. Depois vamos prosseguir aí com o código, né? Vamos codificar aí alguns algoritmos, né? Para a gente entender bem esses conceitos. Antes de tudo, a gente vai só uma explicação breve aqui, né? Para que todos entendam. Por exemplo, quando fala de funções, né? Modularização também. Eu tenho aqui na linguagem C esse bloco main. Tá? O bloco main é uma função. Né? Então, é a função principal do meu algoritmo. Tá? Então, aqui, tudo que eu inserir dentro do bloco main é o que vai ser executado, né? Será convertido em linguagem de máquina, né? Que vai gerar ali a versão executável do meu programa. Então, quando eu quero, por exemplo, melhorar, né, o meu código, eu quero alterar, colocar novas tarefas, eu vou criar novas funções. Né? Então, as funções serão parecidas com a do main, tá? Porém terão outros nomes. Né? E aí, depois que eu criar as funções, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar as funções dentro do main, né? Para que elas sejam executadas. Okay? Então, isso aqui é o processo básico, né? De criação, né? E execução de funções em C. Então, quando eu falo de funções, né, eu estou falando de subprogramas, né, de códigos, né, em partes, né, ou subtarefas também, né, que são alguns códigos que eu crio, né, na linguagem C ou outra linguagem, né, e aí eu gero, por exemplo, a divisão de tarefas. Né. Então, uma função, né, ou as funções, nada mais, nada menos do que a divisão de tarefas dentro de um algoritmo. Tá? Então, é uma ferramenta que contribui para a tarefa de programar. Né? Então, eu tenho vantagens quando eu uso esse conceito de modularização. Né? Eu tenho um problema, eu reparto, quebro esse problema em partes, em soluções, em partes, e depois junto as soluções para compor, né, a minha solução maior. Né? E que vantagens eu tenho quando eu aplico esse conceito no meu algoritmo? Favorece a estruturação do meu programa. Então, eu entendo o que está escrito no meu algoritmo, né? Eu consigo estruturá-lo, eu consigo entender o processo todo, né? Só de observar o código. Então, eu tenho essa mentalidade, essa abstração, né? Do que eu estou resolvendo quando eu uso as funções. Facilita a correção e modificação do programa, ou seja, eu sei o ponto, né, e onde eu devo fazer uma correção, modificação, né, no algoritmo. Tá? Então isso torna a minha tarefa muito mais eficiente, porque eu não preciso mexer em várias partes do código, somente em uma parte. Né? E assim, nesse processo, eu vou entender, né, eu vou ter a melhora na legibilidade do programa. Então eu vou ter aí um resultado legível, né? Eu vou entender, né, as tarefas, ok? E essa parte de subprogramação, ela divide a solução em partes, né, que é a modularização, e aí depois eu junto essas partes para compor a minha solução. Tá? Deixa eu avançar aqui. Vamos lá. As funções, elas dividem um programa em tarefas menores que juntas cumprem o objetivo final do meu programa. Né? Então, eles executam a tarefa que é proposto no meu programa. Então, seria esse trabalho. Então, eu posso pegar o meu problema e dividi-lo em partes. Né? Então, um exemplo, quando um determinado número de instruções, né, tiver que ser repetido dentro da solução, no caso do algoritmo, né, então, conveniente colocá-lo dentro de uma única função. E aí, é só eu chamar a função várias vezes. Tá? E o que é preciso para criar uma função em C? Vamos lá. Um identificador, que é o nome da função. Normalmente esse nome ele vai indicar a tarefa que a função vai exercer. Por exemplo, calcula retângulo, calcula área, calcula perímetro, vamos supor, soma, a subtração, multiplicação, ou seja, eu vou dar o nome da função, né, o mais próximo, né, à tarefa que ela vai realizar, para que eu possa também entender. Uma lista de parâmetros, né, que esses parâmetros são as variáveis que eu vou fazer o uso dentro da função.
Essas variáveis vão possibilitar a comunicação entre a função main e a função que eu criei, né? E também as ações, né, que são as instruções que eu vou colocar dentro da função. Tá? Então, essas instruções elas formarão o corpo da função. Tá? E as funções também elas podem retornar um valor. Então, na linguagem C, eu tenho funções que retornam um valor e tenho funções que não retornam um valor. Okay? Como assim, professor? Imaginem que você precisa de uma função, né, que vai calcular, né, vamos supor, uma soma entre dois números e eu preciso armazenar essa soma dentro do bloco main. Só que a função vai calcular a soma separada, né, em seu território ali, né, e como que eu faço para pegar esse valor? Né? Aí eu tenho que retornar esse valor para a função main. Então, as funções podem retornar valor, né? E esse valor ficará associado ao identificador, que é o nome da função, né? E ele vai armazenar o resultado do que foi calculado dentro da função. E para isso, né, as funções também podem apresentar parâmetros, né? Ou seja, eu posso passar informações para essa função. Por exemplo, eu quero somar dois números, né? E digamos que eu li os números dentro do bloco main, né? E eu quero passar os dois números para a minha função. Eu faço essa passagem que a gente chama de parâmetros. Tá? Então seria essa a ideia. E como que eu faço para declarar uma função em C? Vamos lá. Né? Então uma função ela deve constar, né, o tipo da função, tá? Pode ser int, float, double, char, né? Ou então o tipo void. Tá? Quando ela é do tipo void, quer dizer que a função não retorna valor, né? Não tem um retorno. E quando ela é um tipo primitivo, né, ela retorna um valor. E aí, nesse caso, vamos ter que usar o comando return, né, para poder informar a função que ela vai retornar o valor, né, ao ponto onde a função foi chamada, onde eu utilizo a função dentro do main. Tá? E em C, né, nós já vimos aí exemplo de funções que nós utilizamos, né, meio que sem querer, a gente tem esse entendimento, né, a função main, que é a função principal, né, tá? Aí tem o printf, o scanf também, que são funções que a gente já usa, né, a função str cmp, de comparação de strings, a str cpy também, de copiar string na outra, entre outros casos. Então, a função range também, né? Então, a gente tem exemplos aí de uso de funções em C. Então, como que eu faço para declarar uma função? Eu tenho aqui esse código pronto, a gente vai fazer esse código aqui dentro do Gini, né? Para que a gente possa acompanhar, né, e ter esse entendimento. Então, vamos lá. Eu vou primeiro... vamos lá. Eu vou explicar aqui esse exemplo, depois a gente pode fazer um outro. Então, temos o seguinte, né? Uma função que calcula a soma entre dois números. Então, notem que eu tenho aqui o include, né? str.h, a biblioteca padrão do C, né? Para entrada e saída. E em seguida eu tenho aqui, ó, int, tá? Aí soma, tá? Int é o tipo da minha função e soma é o nome da função, né? Aí parêntese, tá? E aqui eu tenho int a, vírgula, int b. Então eu declarei duas variáveis dentro do corpo da função. Essa área aí, dentro dos parênteses, né, eu chamo de parâmetros, tá? Então, ou seja, a minha função soma possui dois parâmetros do tipo inteiro, int a, int b. Ou seja, quando eu utilizar a função soma a seguir, né, eu vou ter que informar essa função também dos parâmetros do tipo inteiro, conforme está aí. Okay? Aí depois eu tenho aqui o bloco main, né, int main, e aí eu tenho as variáveis x, y e result. Então eu tenho três variáveis do tipo int. Tá? E aí eu tenho aqui o printf e o scanf para ler o valor de x. Aí um printf e um scanf para ler o valor de y. Então, ou seja, antes de eu chamar a função main, as variáveis x e y já tem o valor, né, que elas precisam para poder realizar o cálculo. E em seguida, o result recebe ó, soma x, né, vírgula y. Ok. Professor, o que aconteceu aí? Vamos lá. Aconteceu que nessa linha aqui do result, né, eu chamei a função soma. Tá?
Então, no caso, a função soma está aqui ao lado, na minha direita, né? Então, eu chamei a função soma, né? E passei para essa função aí 2 parâmetros, né? Ok? Ou argumentos também, tá? Que é a variável x e a variável y, que são os dois valores que eu quero fazer a soma, tá? Ou seja, eu estou criando uma comunicação entre a função main e a função soma, tá? Estou passando para a função soma dois valores, certo? E em seguida, né, aí passou a linha, tem que o print soma result. Notem que o result recebeu, né, a função. Né? Isso quer dizer o quê? Que a função soma, ela retorna um valor. Ou seja, houve um cálculo da função soma e esse resultado foi devolvido para a função soma. Né? E a função soma é como se ela tivesse esse cálculo nela. E aí, só fiz uma atribuição para o result. E pronto. Então, o result guardou o que foi calculado dentro da função soma. E aqui à minha direita eu tenho a função soma. Aí a função é int soma, ok? Int a, int b. Então a minha função soma ela tem dois parâmetros, né, do tipo inteiro, ok? Dentro da função soma eu tenho aqui o r, tá? Int r, né, que é o resultado da soma, né? E r recebe a mais b, ok? E o return r. Eu retornei para a função aqui, ó, o resultado que é a soma de a mais b. Professor, como que houve essa comunicação entre o main e a soma? Vamos lá. Notem que a soma tem int a e int b, ou seja, quando eu chamei a função soma aqui, ó, no bloco main, né, eu tive que informar para a função soma dois valores por meio de variáveis x e y. O que aconteceu? Imagine que houve aí uma atribuição. Por exemplo, o valor de x ele foi copiado para a variável a, tá? E o valor de y foi copiado para a variável b. Ou seja, houve aí uma troca de valores entre essas variáveis, tá? Então, por isso que aqui na função soma foi definido a variável a e também foi definido a variável b, do tipo int, porque é para receber esses dois valores, tá? E quando eu chamo a função, eu vou passar o quê? Vou passar para a função, né, dois valores. No caso, eu passei por meio de variáveis também. No caso, x e y são do tipo int. Então, eu passei dois inteiros conforme a definição da função. Tá? E pronto. Então, o que aconteceu? X pegou o seu valor e passou para A, e y pegou o seu valor e passou para B. Ou seja, houve uma chamada de passagem de parâmetros por valor. Né? Então, os valores de x e y foram copiados, respectivamente, para A e B. E depois, o A e B tendo os valores, né, realizou a soma e atribuiu para R. E R devolveu o resultado para a função soma. E aqui, ó, a função soma recebeu aqui o resultado e pronto. Tá? Então, ficou nesse sentido. Ok? Alguma pergunta aí, gente? Deu para entender mais ou menos esse contexto? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Então, prosseguir. Uma coisa importante, tá? Vamos falar agora de variáveis, tá? Aqui, ó, dentro desse slide, ó, vocês depois podem ler esse slide, né? E eu tenho aqui, por exemplo, vamos lá, escopo de variável, a variável global e a local. Vamos voltar aqui no código e vamos entender isso, tá? Então, professor, o que são variáveis locais e globais? Vamos lá. Esse código aqui, ó, ele só trata de variáveis locais. Por quê? Por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui o bloco main, né? Tem as variáveis x, y e result. As três são variáveis locais ao bloco main. Nenhum outro bloco ou função pode ter acesso a essas variáveis. Okay? Ou seja, a função soma não pode usar x, y ou result. Por isso que houve essa troca, né, de valores. Tá? Aqui na função soma tem o a e b, né, e tem um r também aqui dentro. Tá? Então, ou seja, a função main não pode também utilizar as variáveis a, b e r. Okay? Não pode fazer isso. Ou seja, então essas variáveis são locais, né, à função ou ao bloco que elas foram criadas. Tá? Então, ou seja, somente o bloco que ela foi criada é que vai conseguir acessar essas variáveis. Por isso que
Quando eu chamo a função soma, eu passo parâmetros e também uso o return para devolver o valor para a função main, ok? No caso aqui, ó, soma xy, né, eu estou pegando os valores e mandando para a função soma, e o return devolve o resultado para a função main. Ou seja, é dessa forma que acontece a comunicação. Justamente porque as variáveis só são acessadas no mesmo bloco, né, que no bloco elas foram criadas, ok? Então, é isso que acontece nas funções. E é isso. No final, eu tenho aí, por exemplo, a, o correto, né, sobre isso. Então, a minha função, notem que ela realiza somente o necessário, que são só a tarefa de fazer o quê? De somar os dois números. Né? Então, ela usa aqui o parâmetro para receber esses números e usa uma variável para receber o resultado e depois ela vai fazer o processo de retornar, né, o valor. Ok? Então, uma função ela realiza uma tarefa muito específica, né? Que seria esse exemplo. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui exemplos de variáveis locais. Professor, e as globais? Por exemplo, as globais são as variáveis que são criadas fora dos blocos, né? Fora do main, fora do soma, aqui na região que, por exemplo, após o include. Né? Então, normalmente a gente define lá, usa lá o define, né? Define max 10, por exemplo. Então, max é uma variável global. Qualquer função pode acessar essa variável. Ou então você coloca lá, por exemplo, uma variável soma, ou S, ou A, essa variável também vai ser global. Exemplo aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho include, né? Logo em seguida, int C. O C está fora do bloco main, né? Então ele está fora, ele está no amplo. Né? Então ele é uma variável global. Logo, qualquer bloco, né, qualquer função pode ter acesso a essa variável. Tá? Então, um exemplo. Então, aqui no main, ó, o main acessa o C normal, como se fosse dele, tá? Porque ele foi criada fora desse bloco.